Olá, 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 olá. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Amém? Amém. Amém. Vamos falar do Evangelho? Conclui esse pratinho. Hoje eu vou entrar num tema bem polêmico. E agora vai ser algo meio recorrente no nosso ministério, conversar sobre alguns temas polêmicos. Que temas polêmicos serão esses? Bom, os temas polêmicos serão aqueles que a religiosidade dos evangélicos, o sistema religioso criado pelos evangélicos e que contradiz o Evangelho. Quem me conhece pessoalmente, quem conversa comigo do Evangelho pessoalmente, sabe que eu tenho algumas opiniões, como por exemplo, uma que agora já começou a ser conversada mais abertamente, do batismo, que cobram cursinho, cobram tempo de igreja, e não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega que aquele que aceitar Jesus e tiver sentindo vontade, se batiza. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu gosto de deixar sempre marcado, é algo que para mim fica nítido, fica claro, esse momento de nós termos um confronto sobre algumas certezas que estão enraizadas no meio dos evangélicos. Quando eu me converti, porque eu sou católico de nascença, em um determinado momento o catolicismo, a Igreja Católica, ela não supriu a minha necessidade de Deus, as respostas que eu tinha anseio em responder, e aí eu fui buscando e acabei me convertendo para a igreja evangélica. Enquanto eu era católico, a igreja evangélica, o que eu enxergava dela era uma parte que não me fazia sentido. Os gritos, os rodopios, e um dia nós vamos ter uma conversa sobre gritos e rodopios também, mas não vai ser hoje. Hoje nós vamos pegar um tema que vai doer, que vai trazer bastante confronto. Mas eu já quero deixar bem claro que o intuito aqui não é ofender ninguém, exatamente ao contrário. Todas as vezes que eu sou convidado para pregar em algum local, congresso, casa de recuperação, igreja, culto, não importa. Eu sempre falo que, veja, tudo que eu vou falar é estudado e determinado pelo Evangelho. Se eu falar alguma coisa diferente do que está no Evangelho, o Evangelho sempre é superior ao nosso pensamento. Quando eu vou em determinados locais, inclusive eu estava num podcast famoso e o apresentador me perguntou, tá, mas esta é a sua opinião? E eu falei, desculpa, eu tenho opinião de música, política, de roupa, de um monte de coisa, mas de evangelho a gente tem que ter estudo, não opinião. O evangelho é claro, como por exemplo na questão do batismo. Filipe chegou, encontrou o eunuco, pregou, ele aceitou Jesus, teve vontade de se batizar, Filipe batizou ele, não disse daqui a 6 meses, não disse vai lá me encontrar durante 5 vezes, 5 semanas, não, está pronto, água, batismo, é líquido, é certo, você pode querer entender isso de qualquer maneira, mas isso é o que está no Evangelho. Tem algumas coisas no Evangelho que nós precisamos sentar e conversar para conseguir entender o Evangelho.
Tem coisas no Evangelho que a gente nem consegue perceber, que o Espírito Santo de Deus nos abre os olhos e o entendimento conforme a gente for estudando, orando, jejuando. Agora existem algumas coisas que elas são líquidas e certas. E aqui que é a grande questão. Nós vamos entrar num novo momento, e esse momento vai durar o tempo que for da vontade de Deus. E eu sempre vou ter muito cuidado com todas as falas, porque, eu repito, a minha vontade, a minha intenção, esse momento, não é para afrontar o que tu sabe. É para te levar uma palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, como está no Evangelho, é uma espada de 2 gumes que entra e sai cortando, separando medula de ossos. Ou seja, a palavra de Deus, ela gera desconforto. Mas esse desconforto é um desconforto para que a gente melhore, para que a gente chegue mais perto do Senhor, para que a gente aproxime a nossa caminhada, o nosso caminho, a verdade, a vida, com o que é pregado no Evangelho. E é muito importante que nós tenhamos tranquilidade de confrontar as nossas religiosidades e certezas com o Evangelho. E aqui eu até tenho que pedir perdão, porque quando eu me converti, eu acabei abarcando, eu acabei recebendo algumas religiosidades que me foram boas, e eu aceitei. Mas quanto mais eu estudo, mais as religiosidades aceitas, elas vêm vindo à tona, e quando você coloca a atitude, a religiosidade, a invenção humana com a luz do Evangelho, ela é desmascarada. E sobre o que eu estou falando hoje? Sobre a honra ao profeta. Mas, Ruiz, não está dito que é preciso dar honra ao profeta? Em Mateus 10, 41 a 42, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Palavras de Jesus, palavras do Evangelho, palavras do Novo Testamento. Mas e por que você está falando isso, Rui? Eu estou falando isso porque é algo que está no sistema religioso, e eu acabei em algum momento pregando isso, e depois a gente vai entendendo. Então eu peço perdão se um dia eu falei isso para você, se um dia eu impus tratar como profeta, tratar como um pregador. Eu peço realmente perdão. Em 2 Reis 48:10, Eliseu e a Sunamita. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Fizeram e serviram. Mais para frente, em 2 Reis 4, 16, 17, então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor. Homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, o tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Acho que eu estou aqui as mulheres. Mas enfim, a Sunamita depois vai engravidar. O profeta vai entregar. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é óbvio que quando você trata um profeta, é óbvio que quando você trata um homem de Deus, é óbvio que quando você trata um dos filhos de Deus de maneira, como disse no Novo Testamento ali, Mateus 10, você vai ter o seu galardão, é óbvio. É óbvio. É 2 Reis 4, de 8 a 10, né? O primeiro ali, perdão.
E a segunda passagem é 2 Reis 4, 16 a 17. Tá. Então, é óbvio que quando você fizer algo para os homens de Deus, para os filhos de Deus, para os mais humildes, para as viúvas, você vai ter o galardão. Mas ninguém está falando disso ao contrário. Exatamente é a palavra no Novo Testamento e no Velho Testamento. Mas então eu não entendi, Ruiz. Por que você está falando o que você falou lá no início? Eu estou falando que a honra tem que ser dada exatamente como a sunamita deu, de vontade própria, de bom coração. Como diz Paulo, dá conforme o teu coração, de boa vontade. O que nós, pregadores, não podemos fazer é obrigar as pessoas a honrarem os homens de Deus. Você consegue entender? No Velho Testamento e no Novo Testamento, o homem de Deus, quando recebe algo de bom coração, de boa vontade, Deus vai fazer não é uma troca, mas é algo, você faz, é uma semente e você recebe. Agora, você consegue compreender a diferença da sunamita? Você consegue compreender a diferença do que Jesus está falando? Quem recebe um profeta, mas ele não está obrigando as pessoas a receberem. E aqui é a grande diferença, porque muitas vezes os pregadores, eles usam essas passagens, esses versículos, para impor sobre os seus, chame como você quiser, para obrigar aos seus a honrarem a eles. Não é algo feito de coração, não é algo feito de boa vontade, é algo feito por obrigação. E quando você faz algo por obrigação, a troca mundana já paga. Você faz por obrigação. O pastor te diz obrigado, ele te dá o parabéns lá na frente do púlpito, os irmãozinhos batem a palma, está extinto. Não existe nada que compensa. Deus não tem nada a ver com este jogo. Deus não entra na manipulação mundana. Quando eu falei, você precisa honrar o pastor da tua igreja, é manipulação. E na manipulação, Deus lava as mãos. Você consegue compreender isso? O jogo muda quando o homem de Deus faz o trabalho de Deus e não espera a troca. Deus responde para mim, Deus responde para você, quando as coisas são feitas na intenção de agradar ao Senhor. Sunamita foi lá e fez para o profeta sem esperar nada em troca. Ela já dava o alimento, ela disse, eu vou melhorar a vida desse cidadão, eu posso, eu tenho condições, eu vou criar aqui uma casinha, vou botar ali uma cama, uma lamparina, uma mesinha, ele vai poder comer e descansar, ele vai poder contar com isso. Mas ela não fez isso olhando para o profeta e dizendo, eu espero que você multiplique tudo que eu coloquei na tua mão vezes 100. Não, ela fez de bom coração. Ela não fez isso e saiu correndo para contar para as amigas, eu fiz tal coisa. Ela não saiu depois e botou, ou ele saiu e colocou no Instagram, olha, eu estou aqui abençoando o pastor. Não. Ela fez para o homem de Deus.
Tanto que próprio Jesus ensina que a tua mão esquerda dá a que a tua direita não saiba. Porque quando você faz a troca e o mundo te aplaude, Deus se isenta desse jogo. Mas então, Ruiz, tu tá jogando com Deus? Não, eu não estou jogando com Deus. Eu vivo buscando viver os princípios de Deus. Se você não sabe o que é princípio de Deus, me chama no meu telefone e vamos conversar sobre isso. Em breve a gente já tem livros sobre isso, e em breve vamos ter mais. Princípios de Deus são ordenanças, ensinamentos, que Deus diz, olha, se você fizer isso, você vai ter isso. Ah, então é uma troca. Não é uma troca. Deus diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Ponto. E se eu não for justo? Se tu não for justo, a consequência é o inverso do que ele está ensinando. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. E se eu for injusto? É o contrário do que ele falou. O princípio de Deus, ele é soberano na nossa vida. Se você crê no Evangelho, se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, você crê que Deus é soberano. E você vai entender que o princípio do Senhor, ele é soberano na nossa vida. Esse canal, ele é para quem crê em Jesus Cristo, para quem crê no Evangelho e para quem crê em Deus. Se eu tiver que te convencer para crer, fica, escuta, e se gostar da mensagem, legal. Se não... Agora, se você crê no Evangelho, se você crê em Deus, crê em Jesus, talvez você nunca tenha se dado conta de que o princípio do Senhor é o que rege a nossa vida. Vida longa, saúde, prosperidade, trabalho, bênçãos para os filhos. Ou seja, o Evangelho está lotado de ensinamentos. A sabedoria é mais valiosa do que a riqueza. A sabedoria você conquista, mas a riqueza é a coroa do sábio. Você sabia disso? Então, quando você busca a sabedoria, a riqueza vai acabar vindo para ti, porque faz parte do processo. Até porque para você ter a prosperidade, a riqueza, a sabedoria, elas acabam confluindo nos próprios princípios. Então, voltando, a honra ao profeta, a honra ao pastor, ao pregador, ela tem que ser feita de bom coração por quem vai ser inspirado pelo Espírito Santo. Não algo que eu vou pregar sobre a pessoa, não algo que eu vou colocar no púlpito e vou fazer 1 hora, 45 minutos de uma pregação emocional para te levar ao ponto de dizer: e se você quer destravar a sua vida, honra ao profeta. Talvez não seja esse o princípio que você está quebrando, para você não conseguir o que você deseja. A grande questão é essa. Mas Rui, se você está dizendo então para a gente não honrar o profeta? Não, para não honrar o pastor? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você, quando é inspirado pelo Espírito Santo de Deus e você faz de bom coração, as bênçãos do Senhor vão chegar na tua vida. Agora, quando você faz por manipulação do pastor, Deus não tem nada a ver com isso. Eu sei que a palavra é dura. Eu sei que a palavra confronta o teu coração. Eu sei que você pode até ficar chateado com a palavra, mas medita nos ensinamentos de Jesus. Marcos 10, 44, 45. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos,
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, pregou, amou, perdoou e lavou os pés dos discípulos, ceiou e repartiu o pão e o vinho com eles. Ele não sentou na cadeira e ficou dizendo: eu sou o maioral, me adorem. Ele foi lá e serviu os discípulos. Você consegue compreender a diferença? Quando eu, pastor, cheguei no púlpito e disse: vocês devem honrar ao pastor, vocês devem fazer isso pelo pastor. Cara, eu estava errado, perdão. Perdão. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Eu quero ser o primeiro, eu vou ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. O princípio é básico. Quem se humilha pelo Evangelho, ou seja, quem serve ao invés de pedir galardão, será exaltado. É o Evangelho. A grande questão desse momento que a gente entrou agora no Ministério da Graça é que a gente vai buscar o entendimento desses princípios na nossa vida. E nós vamos sim verificar diversas religiosidades dos evangélicos e vamos trazer uma palavra. E não é uma palavra final. É um estudo em andamento que só acaba quando morre. Porque estudar o Evangelho é um estudo até o último dia da nossa vida. Ninguém consegue compreender todo o Evangelho. A gente consegue compreender tão pouco. Existem mistérios, milagres, ensinamentos que serão revelados para uns e não serão revelados para outros. Mas algumas coisas, elas são líquidas, certas, transparentes, cristalinas. O que Jesus fez quando veio para cá? Serviu, curou, amou, perdoou, ensinou. Curou, Lucas 4,40, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você acha que você tem que pegar e botar num púlpito e dizer: eu sou o pastor, me honrem, leia Lucas 4,40, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo não pediu honra. Jesus Cristo honrou a Deus, Jesus Cristo honrou os princípios. Em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus amou, Deus nos amou primeiro. Jesus sendo crucificado na cruz, Lucas 23,34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ensinou. Não julgueis para que não sejais julgados. Ensinou. Veja, eu não estou julgando, eu estou trazendo um questionamento sobre uma prática que os evangélicos aceitaram como normal. E os evangélicos precisam parar de olhar um pouco para os católicos, precisam parar de olhar um pouco para as outras bandeiras, precisam entrar um pouquinho mais fundo no evangelho e rever as práticas da sua casa. Cada evangélico tem uma bandeira diferente, uma denominação diferente, e cada uma delas tem uma distorçãozinha aqui ou ali. E quando eu falo isso, nós também temos. E nós revemos, nós vamos analisar diariamente as nossas práticas.
E nem sempre a gente consegue ter o entendimento correto, pela correria do dia a dia, pela falta de desapego, de poder olhar para as nossas falhas de maneira mais tranquila. Mas o que eu convido aos irmãos é que cada um coloque as suas certezas sobre a ótica do Evangelho. O batismo na nossa igreja é assim. E vejam, não questionem, não sejam mal educados, e se puderem falar com os representantes, conversem de maneira amável, pedindo entendimento para saber por qual motivo aquela prática é diversa ou diferente do Evangelho. O batismo no Evangelho é simples, é algo para ser feito literalmente a toque de caixa. Aceitou, creu, quer batizar, batiza. Algumas igrejas existem diversas etapas para vencer. É 6 meses, é 1 ano, é cursinho, é aguardar. Não é isso que está no Evangelho. E eu acredito que os evangélicos poderiam tomar uma atitude diferente do que a Igreja Católica toma. E eu não estou fazendo crítica à Igreja Católica, porque não tem nada a ver com ela, mas ela teoricamente segue o Evangelho. Mas os evangélicos têm um pouco mais de tranquilidade sobre isso, e nós poderíamos começar a conversar entre diversas denominações, mas não esse show grotesco que estão fazendo nas redes sociais, até mesmo porque isso também não agrada ao Senhor e não está no Evangelho. Debates acalorados, xingamentos, mentiras, distorções. Não! O Evangelho do Senhor deveria ser colocado na mesa dos pregadores, dos bispos, de todo mundo mais que quer pregar, e deveríamos chegar em alguns consensos do Evangelho. Não o que eu acho, não o que você acha, não o que Joãozinho acha, mas o que o Evangelho nos traz como certeza. Eu trago para vocês o batismo, porque o batismo é muito tranquilo. Filipe colou no carrinho, conversou com o eunuco aceitou, deitou nas águas e batizou. Não tem outro entendimento, não tem cursinho. Por que eu falo isso para vocês? Porque existem dentro do Evangelho muitas indicações, muitos princípios, e esses princípios são líquidos, certos, transparentes e cristalinos. E cada igreja evangélica está fazendo uma pequena distorção que gera uma distância do Evangelho. E essa distância do Evangelho hoje pode ser de centímetros, mas depois de 10 anos são quilômetros, e às vezes fica irreversível. Compreendam, queridos e amados irmãos, não julgueis para que não sejais julgados, óbvio, mas a palavra do Evangelho precisa ser pregada, e quando o erro é público, a correção também precisa ser pública. E qualquer pregação que eu tenha feito, que você olhou e não compreendeu, traga aqui a sua dúvida, e eu tenho uma certeza tranquila em meu coração: já errei e errarei novamente. E sempre que isso acontecer, eu agradeço a cada uma das pessoas que me traz o ensinamento correto, porque eu não tenho opinião sobre o Evangelho, eu tenho estudo do Evangelho. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu já errei. Como essa palavra que eu trouxe hoje para você sobre a honra ao profeta. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Sendo a vontade do Pai, eu volto em breve. Fiquem com Deus e uma boa semana.